Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui num bate-papo especial porque trouxemos Rafael, um grande advogado, para estar falando especialmente para o dia de hoje. Hoje, para quem não sabe ainda, é o dia oficial do Black Friday. Então, a galera que quer comprar, quer consumir, precisa saber um pouquinho dos seus direitos e dos seus deveres. Rafa, apresenta quem está com a gente aí. Wagner, hoje um episódio especial, muito importante, como você já estava citando aí, hoje conosco, Dr. Sérgio Jundi, advogado, professor universitário e sócio do escritório Sérgio Jundi Advocacia. Então, galera, fica ligada que hoje vai ser muito importante a sua atenção aqui conosco. Dr. Sérgio, muito obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer poder estar aqui nessa manhã com todos vocês, com o Wagner, com o nosso amigo aqui que está apresentando. É um programa especial no dia de hoje, que é o dia da Black Friday, como o Wagner falou, porque eu tenho uma grande admiração, trabalhamos juntos durante algum tempo e recebi com muita honra esse convite de podermos estar aqui nessa manhã. Realmente esse tema é um tema muito importante para todos nós, porque de uma forma ou de outra nós sempre estamos consumindo alguma coisa, né? Somos consumidores diários de produtos e serviços, né? Ainda quando pensamos não estar consumindo. No momento que você liga um aparelho de TV dentro de casa, você já está consumindo a energia elétrica, mesmo que imagine que não esteja. Quando você acessa o seu telefone e pesquisa num site de internet, você está consumindo um tipo de serviço. Então, essa relação, que é a relação de consumo, ela envolve direitos e obrigações. E é sobre isso que eu pretendo, junto com vocês, que estão em casa, estão nos ouvindo, no trabalho, no carro, e com o pessoal que está aqui no estúdio, debatermos esse assunto para ver se podemos esclarecer da melhor forma todas as dúvidas e deixar uma mensagem positiva sobre essas relações. Doutor Sérgio, posso chamar de Sérgio? Lógico. Sérgio, a gente vive numa sociedade em que muito se fala dos seus direitos e quase não conhece seus direitos. Na sua opinião, qual a importância da sociedade saber exatamente dos seus direitos? A importância é total, né? O Brasil, realmente, a gente tem essa grande dificuldade, que é uma dificuldade estrutural, em que a sociedade, por conta de uma deficiência na formação educacional, de base principalmente, que não é culpa da sociedade, mas das políticas implementadas, então as pessoas acabam não compreendendo, de certa forma, os seus direitos, que estão regulados num primeiro momento, em instância maior, na Constituição Federal. A gente até ouve falar muito da Constituição Federal, mas a Constituição Federal, a nossa última, aprovada em 88, é que regula todo o nosso dia a dia. Então, a pessoa que não conhece a Constituição, que ainda não ouviu falar da Constituição, ou não conhece pelo menos o artigo 5º da Constituição, que trata exatamente dos direitos sociais, são os direitos das pessoas, de cada cidadão, essa pessoa está vulnerável, porque ela está no dia a dia da vida, sofrendo os maiores abusos que um ser humano pode ou poderia estar sofrendo na condução do dia a dia, sem saber que tem direitos de se defender. Então, conhecer os seus direitos, e aí os direitos possuem vários ramos. Hoje nós vamos tratar de um deles aqui, que é o direito do consumidor, mas nós temos o direito, por exemplo, à vida. Então, às vezes, as pessoas não sabem que ter vida é um direito, nascer é um direito. Por isso que o aborto é proibido no Brasil, salvo algumas exceções, segundo o STF. Mas nós temos direito à moradia, por exemplo, nós temos direito à saúde. Então, isso é outra coisa que muita gente acaba não exercendo o seu direito. O direito à saúde implica em que o setor público tem a obrigação legal, não só moral,
de disponibilizar para a sociedade o acesso universal a um hospital público. Em caso de emergência, inclusive, é bom que se diga isso, porque isso tem um pouco a ver com o nosso tema, quando a gente entra na questão dos planos de saúde, que tem a ver com essa situação da relação de consumo, mas uma pessoa que está numa situação de emergência, se ela não tem um plano de saúde e não tem um hospital público disponível, uma emergência pública para atendê-lo, o hospital privado tem a obrigação de recepcionar essa pessoa e prestar os serviços de emergência. Por que ela tem essa obrigação? Porque aquela pessoa, como cidadão, tem direito à vida e tem direito à saúde. São dois assegurados direitos na Constituição. Pelo menos dois. Pelo menos dois. O grande problema que eu vejo aí é que o brasileiro, principalmente, se acostumou a achar que não tem direito a nada, né? E aí por isso que não briga pelos seus direitos. Não é que ele se acostumou, né? Ele foi compelido a isso, né? Nós vivemos numa sociedade que oprime os direitos, porque os direitos demandam obrigações de ambos os lados. Então é fato que se você exerce o seu direito ao direito, você vai demandar uma obrigação de alguém, nesse caso ou de uma empresa, ou do Estado, ou do município, e aí as pessoas preferem tolir esse direito. Então, no momento em que você não busca conhecer o seu direito, você fica vulnerável ao que o outro está dizendo. E aí entra o papel do advogado. Às vezes as pessoas não gostam do advogado. E por que não gostam? O advogado tem um papel fundamental, porque o advogado é aquele que, conhecendo ou buscando conhecer as leis, vai lutar pelo seu direito. Esse é o grande papel. Porque, às vezes, as pessoas, no exercício do direito, elas extrapolam. O Estado extrapola no exercício do seu direito. Às vezes o Estado, na ânsia de exercer o direito do Estado contra alguém, ele extrapola. Uhum. E aí é importante que tenha um advogado para falar: o Estado, você tem o direito, mas esse cidadão também tem o direito. Até certo ponto. Ele tem o direito a um devido processo legal. Ele tem um direito à ampla defesa. Ele tem o direito ao contraditório. Então, nesses casos em que a pessoa não sabe exercer o seu direito, o advogado, como patrono desse cidadão, vai entrar em campo reconhecendo o direito dela e exercendo esse direito em nome dela. E nesse jogo fica muito claro, então, que as empresas forçam esse tipo de situação em alguns momentos para, na verdade, não a situação, mas o abuso, né? Para que não perca esse jogo, na verdade. É mais ou menos isso, né? Principalmente no mundo empresarial, e a gente falando na questão brasileira, que aí não é uma crítica ao Brasil especificamente, mas à sociedade brasileira da forma que nós fomos constituídos, né? Nós temos uma cultura que é uma cultura que vem desde a colonização, uma cultura dita patrimonialista, né? Uma cultura imperialista, ou usando um termo mais moderno e da época, é uma cultura patriarcal, em que quem manda, quem tem o poder, fala e o outro, em regra, tem que ficar quieto. E isso veio reverberando durante muito tempo, sendo que atualmente as pessoas começaram a reagir, pelo menos de forma, uma reação às vezes um pouco emocional, o que não é a melhor forma. Porque quando você reage sem entender o que você está falando, ou reage perdendo a razão, você dá força a esse exercício da força, em detrimento do exercício do direito. Então é importante a gente ter uma compreensão mínima, e esse é o nosso propósito nessa manhã, compreendermos que tem uma legislação, que tem um código que já completou 31 anos agora em setembro, e que regula, nesse caso específico, as relações entre cliente e fornecedor, ou melhor, entre consumidor de produto e serviço e o fornecedor de produto e serviço. E isso permeia todas as nossas atividades. Quando você sai de casa, pega um ônibus, pega um trem,
pega o Uber, você está formalizando uma relação de consumo. Nessa relação de consumo, então, tem alguém que tem a obrigação de prestar um serviço com qualidade e você a obrigação e o dever de fazer a sua parte, que o mínimo que se espera é pagar pelos serviços. Maravilha. Sérgio, e nesse contexto que a gente está falando aí, eu acredito que cresceu muito com essa questão da pandemia, as compras virtuais, né? E o direito do consumidor nessa questão da compra virtual, ele é o mesmo direito que na loja física, por exemplo? Sim. A questão virtual é um caso bem particular. A gente tem que compreender na área do direito o seguinte. O que é o direito? Como são formadas as leis, né? Infelizmente, a sociedade evolui mais rápido que as leis. Você não tem... a lei, ela não, na maioria das vezes, ela não consegue prever o que vai acontecer. O que ela faz é regular algo que já está acontecendo. E na área da internet é exatamente o que está acontecendo. Você vê que o marco regulatório da internet foi aprovado há pouco tempo. Mas a internet já tem quase 50 anos. Então as coisas acontecem primeiro, as relações da sociedade são mais dinâmicas, e aí, em função desse dinamismo das relações sociais, alguns abusos ocorrem, algumas distorções acontecem, como no campo da internet, por exemplo, o anonimato, o chamado hater, que vai lá e te xinga, acha que aquilo é um campo sem lei, invisível, pode falar o que quiser e te xingar e te ofender e que nada vai acontecer, e alguém fala, não pode. É porque mudou a relação. Então, antes você conversava numa praça, isso, exato, no pátio da escola, agora você se expõe na internet. E com a pandemia aumentou mais ainda. Lógico, a pandemia acelerou um processo que era irreversível. Então, diante disso, o Estado fala assim, a coisa ultrapassou o limite. A sociedade, através dos seus representantes, senadores, deputados, fala, ultrapassou o limite, eu fui agredido na internet, eu fui xingado, o próprio senador, o deputado, sim, enquanto ser social, cidadão, também o é, e ele fala, vamos formalizar uma lei para regular isso aqui. Então, essa lei que trata dessas relações de consumo é uma lei de 1990, que reformulou as relações entre consumidor e fornecedor de produto e serviço. É a Lei 8078 de 90, então ela tem 31 anos, e a essa época o comércio eletrônico praticamente não existia. E aí, nesses casos, o que ocorre? A relação na internet, Wagner, que foi a sua pergunta, ela é uma relação como numa loja física. A diferença é que ela ocorre no mundo virtual. Você não está vendo o produto. À medida que você não está segurando o produto, visualizando o produto, você corre o risco de comprar gato por lebre. Você pode ter uma foto maravilhosa do produto e quando chega na sua casa, que é o que ocorria algum tempo atrás. Exatamente. É importante dizer que isso mudou muito, evoluiu muito, mas antigamente, há 10 anos, as pessoas tinham muita desconfiança da compra online, e isso mudou, porque você comprava o produto pela fotografia, pouco se observava a descrição do produto, as dimensões, a qualidade, o tipo de material, e quando chegava na sua casa a embalagem não era nada do que você comprou. Comprar roupa pela internet era outra, sim, coisa louca, que você comprava um número, vinha um número menor, e uma série de outras questões. Mas então há uma diferença realmente. E eu posso te dizer que a diferença principal diz respeito ao direito que o consumidor tem, que é o direito de arrependimento. Então, aproveitando o dia de hoje, que é o dia da Black Friday, que é como o mercado de consumo funciona, né? O mercado de consumo funciona estimulando o consumo.
Então, é um funcionamento que vai tentar te seduzir pelas emoções o tempo todo. O shopping te seduz pela emoção, por isso tem as vitrines, por isso não tem janela, por isso tem ar-condicionado, por isso tem a praça de alimentação. Tem uma estratégia. Você entra naquele ambiente e aí passa por uma loja e é seduzido, quando é uma mulher, por um vestido, um homem por uma calça, por uma camisa. Exato. E aí vem a segunda sedução, que é o pagamento parcelado. Você não precisa, quando você vê, já comprou. E aí a terceira sedução é o vendedor. Se tiver um bom vendedor, o cara vai te convencer que você precisa daquilo ou que você merece. É aquele boa lábia, né? É a boa mesmo lábia. Não precisando, mesmo não precisando. Você só vai se dar conta que não precisava quando chegar a fatura do cartão de crédito. Né? Se arrepende. Agora não tem mais o que fazer. Né? Então, no caso da internet, a coisa é mais complexa, essa sedução. Porque o que a gente está percebendo hoje, com a grande maioria, e aí eu acredito que muitos vão se identificar com isso, as pessoas hoje elas acordam, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Exatamente. Para ver se tem uma mensagem, para ver se tem uma publicação nova na rede social. E nisso tem os anúncios. Aqueles anúncios que antes eram subliminares nas novelas, que muita gente às vezes não percebe, tudo que tem numa novela, que caiu um pouco, agora tem nas séries numa menor dimensão, num filme, tudo aquilo é venda. As pessoas não conseguem compreender. A roupa que o artista está vestindo, aquela roupa não é em vão. Aquilo tem numa loja que está patrocinando aquele personagem ou aquele quadro. O copo que o artista está bebendo tem uma loja fornecendo. Não é só a propaganda que aparece no intervalo. A que vende mais, na verdade, é o durante. Porque é o carro, o cara chega lá, o mocinho lá num carro. Então, aquilo ali é uma propaganda indireta que trabalha com uma mensagem neurolinguística, subliminar, em que você se associa ao personagem. E tudo isso acontece na televisão, mas migrou praticamente todo o formato para a internet, né? Exatamente isso. Então, as novelas, elas diminuíram bastante. A pandemia, inclusive, teve que reprisar novelas. Os filmes também, os jornais também, porque as notícias estão na internet. A diferença é que o que você antes via 1 hora no final da noite, quando chegava em casa, hoje você vê pelo menos 8 horas por dia no seu celular. Então, é um bombardeamento de informações, toda hora na tela do seu celular, com anúncios de fornecedores, com notícias que são criadas. Aí, quando você lê a notícia, tem uma informação, um produto, um serviço. Tem até aqueles algoritmos que é feito que, se você pesquisar um tênis, quando tu abrir sua rede social, já está lá o tênis aparecendo para você. Vai aparecer para você. Então, aí vem a resposta à sua pergunta. A diferença fundamental é que, como você não está vendo o produto, a legislação, a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, elas te permitem um direito de arrependimento de 7 dias. Então, você, da mesma forma que você vai a uma loja, você pode ir lá devolver o produto, só que aí as regras são diferentes. Na internet, não. Você comprou o produto, chegou o produto na sua casa, não é o que você esperava, você tem 7 dias para devolver esse produto, e aí, sem nenhum custo. Isso é muito importante ser dito, Wagner, e ser desmembrado, porque vários vendedores com boa lábia colocam da seguinte maneira: você tem 7 dias para troca, que é absolutamente diferente do arrependimento, não é isso? Completamente diferente. Porque normalmente, se acontece, você vai lá, compra o produto, o cara no final vai te entregar o produto e fala assim, você tem 7 dias para troca se acontecer alguma coisa. Uhum. Na verdade, é o de arrependimento esses 7 dias, né? Na internet. Sim. Porque na loja física, você entra, que nós vamos falar provavelmente um pouco mais à frente, nos deveres do consumidor. Sim. Na internet, você não está vendo o produto. Uhum. Então,
É uma compra emocional, numa expectativa de uma descrição que pode não se concretizar. Por isso você tem esse direito. E como é que é feita essa devolução? Ele liga para a loja? É da mesma forma que você compra. A loja... A loja tem a obrigação de ter no site dela alguma coisa informando que aqui é a devolução, caso ele não queira? Exatamente. Existe um canal ali de comunicação, né, que é obrigatório que seja disponibilizado no site de vendas. E aí o produto chegou em até 7 dias. Se ele vier, não vier dentro daquilo que você imaginava que fosse, segundo a descrição, houve uma deficiência de descrição, houve uma deficiência entre a foto e a qualidade que o produto apresentou. Enfim, você vai entrar em contato e é importante que você documente tudo isso, ou por e-mail, ou por chat, ou por telefone, e dizendo que você quer efetivar a devolução. Às vezes o produto vem com defeito, vem faltando peça. Então você tem 2 opções. Por exemplo, veio faltando peça. Eu recentemente comprei pela internet um carrinho para o meu filho, veio faltando, era uma motinha de plástico, veio faltando o guidão. E aí como é que funciona? E aí eu mandei as fotos, aí o site disponibiliza, principalmente os sites sérios. A pergunta: você quer devolver o produto ou você quer que a gente envie a peça que está faltando? Como havia o interesse em continuar com o produto, eu pedi para enviarem o que faltava. O que faltava. Mas eu poderia falar, não é esse produto que eu imaginava que estava sendo fornecido. E aí, nesse caso, você tem a opção de devolver. Aí você vai ter o custo de colocar no correio e eles vão te devolver o dinheiro. Aí a devolução geralmente é um crédito em conta. O que pode ocorrer, você comprou com cartão de crédito. Eles vão levar um tempo maior, para 30 dias, para acreditar o seu dinheiro. Mas é um direito seu essa devolução. Ou pode também te dar em crédito em outras compras. Para você comprar outra coisa. Não necessariamente trocar por um outro produto. Aí é uma negociação sua com o fornecedor. Sim. Tá bom? E nesse caso de compra online, qual é o cuidado que o consumidor precisa ter na hora dessa compra? Os cuidados são vários, né? Porque o mundo virtual, ele é um mundo invisível, né? Então a gente tem que ter muita cautela, principalmente hoje aí com a chamada Black Friday. Então todos esses feriados comerciais, como o apelo comercial, né? Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday e outros dias que surgem, foram dias criados ou aproveitados pelo comércio para poder alavancar vendas. Sim. Isso? Ou de produto ou de serviço. E aí, logicamente, nessas datas em que há uma reprodução mais maciça da divulgação, da sedução do consumidor, é comum que você caia em ciladas. E as principais ciladas que se tem que ter é você não cair, e eu posso dizer que eu já caí pelo menos 2 vezes, e aí a terceira eu espero não cair, em compras fake, em sites que não existem. E eles estão cada vez mais realistas. Então, recentemente teve um caso de um juiz que adquiriu um produto num site e depois descobriu que era falso. Porque eles reproduzem o site perfeitamente daquela empresa. Às vezes não é site clonado, a questão é essa. Antigamente o site era clonado, que continua tendo. Às vezes você entra no site da loja americana, quando direciona vai ver, para outro site, né? Você entra num site da Magalu, por exemplo, não é Magalu. O problema é que às vezes não é um site de loja confiável, mas vem um produto com um design muito bem feito, um preço geralmente mais atrativo daquele produto. Você compra, recebe uma mensagem de WhatsApp, como se tivesse uma pessoa interessada naquela compra, e ela está interessada, mas aquilo é um robô, na verdade, que está te mandando aquela mensagem. E aí você
faz toda a comunicação como se fosse tudo legal. O site te manda a mensagem, te dá o roteiro da compra, como se tivesse pendente o pagamento. Depois que você paga, meu amigo, você não consegue mais falar com ninguém. Te envia e-mail. Envia e-mail confirmando, e dali para frente você vê que a coisa é tão bem elaborada, e aí a gente tem que ter muita cautela, que é esse poder que existe na internet, principalmente, porque como a gente não está vendo, o vendedor da loja, ele te seduz pela conversa. Exato. E aí você cria uma empatia e acredita naquilo. A internet, a conversa você cria com você mesmo. É uma imagem, né? É uma imagem, né? Porque não tem ninguém falando. Exato. Então você cria aquele ambiente na sua mente. Geralmente esse ambiente lhe proporciona algum benefício. É um produto de muito boa qualidade com preço convidativo. E aí você se permite se auto-enganar. Aí já entra, acho que, questões fisiológicas, porque o cara, pela sedução do produto tá barato, e aí ele começa a falar, pô, causa bem-estar nele, ele acaba indo nessa cachoeira de emoção, né? Exatamente, é uma questão emocional. Toda compra, 90% das compras são emocionais. Eu tinha um amigo que, eu aprendi isso com um amigo há muito tempo, era um exímio vendedor, uma pessoa que a maioria dos lojistas, você vai observar, geralmente eles não têm essa, vamos chamar, educação tradicional, mas eles têm um profundo conhecimento da relação humana, porque a relação de consumo é uma troca, né, entre pessoas. E aí eu não esqueço quando ele falou, não, a compra e a venda ela é emocional. Ele vendia carros. Então ele vendia carro usado, que é o mais interessante, né? E aí ele pegava os carros e ele tinha mais ou menos a pessoa que ele ia vender o carro. Ele sabia mais ou menos quem queria comprar aquele carro. Então ele falava o seguinte, eu tenho que seduzir a pessoa com o carro no primeiro momento. Eu não posso deixar ele ir para casa. Pensar, né? Se Sim. pensar, já era. Isso é uma dica importante, né? Toda vez que alguém quiser te vender alguma coisa, tem que ser agora. Fuja. A promoção é agora, desconfia. Fuja. Fuja. Não, tudo bem, deixa eu pensar um pouco. Porque se você parar para pensar, você vai ver que não precisa daquele produto muitas das vezes. Ou então a coisa não é muito interessante. Então toda vez que alguém... recentemente aconteceu um episódio desse, era venda, questão de hotel, que eles vendem uma casa no hotel, que não é uma casa, vende uma semana para você no hotel, você não precisa, depois você fica pagando condomínio, e aí você tinha que decidir naquela hora. Não, deixa eu pensar, amanhã não, tem que ser agora, senão não tem a promoção. Né? A ilustração a é tão ilustração grande. agora. Por quê? Faz aquele, te dá um vinho, uma água, não sei o quê, te promete isso, promete... Aí a pessoa se envolve naquilo, mostra um monte de foto, você começa a se sentir naquele cenário, o envolvimento é emocional. Já se chama daquele cenário de seu, né? Minha casa, exatamente. Né? Quando você para refletir, você vai perceber que aquela promoção não é uma promoção. É o mesmo preço se você fizer uma reserva numa estada de uma semana naquele mesmo hotel. A diferença é que quando você aceita aquela compra da suposta casa, você passou a ter obrigações do condomínio, da energia elétrica, pagando a mesma coisa que você pagaria sem ter esse compromisso. Por isso que o vendedor fala assim, tem que decidir agora. Depois não tem mais a promoção. Então, galera, já tem essa dica. Se for em algum local o pessoal fala, não, tem que comprar agora, não compre, hein? Peça um tempinho para refletir. Um fato muito curioso que aconteceu esses dias aqui com um amigo nosso, ele está aqui com a gente, não está aparecendo no vídeo, mas ele está aqui com a gente. A gente estava vendo essas questões de Black Friday e tudo mais. E aí a gente viu numa propaganda, a loja era real, né? Só que o produto era uma capa de celular sendo vendido por um preço
para uma capa até normal. Normal. E pela capa que era, mas vendia como se fosse um telefone. Sim. E aí o meu amigo quase comprou. Achando que era o telefone. Achando que era o telefone. Então isso é um dos cuidados que a gente precisa Propaganda ter. enganosa, né? De ver a Ou a descrição letrinha, da coisa, a descrição né? muito pequena. Exatamente, a descrição, que isso é perigoso. Porque aí depois vai pensar, poxa, fui enganado pela loja tal. Não foi enganado, não leu, na verdade, a descrição, né? Exatamente. É importante observar isso na questão virtual, porque se ele vai vender a capa do celular, ele coloca a capa no aparelho. Exato. Então, mas em algum lugar lá tem uma observação no rodapé dizendo que o aparelho não acompanha, ou que é uma Exato. imagem meramente ilustrativa. Exatamente. E aí, nisso, é difícil, às vezes, você conseguir provar uma propaganda enganosa. Mas você tem o direito ao arrependimento. Sim. Então, não esquecer Então, disso. entrou naquele nos outro 7 ali. dias. Nos 7 dias. Da lei de internet. Né? E Sérgio, a gente está falando muito de direito, né? O direito do consumidor, o direito que ele tem à vida, o direito que ele tem aquilo. Mas esse consumidor, a sociedade também tem seus deveres. Sim. E ela esquece muitas das vezes, né? E quais são os deveres desse consumidor? Então, o consumidor, quanto aos deveres, o dever principal é ele conhecer o direito. Porque no momento que ele conhece o direito, ele passa a exercer os seus deveres. Eu diria que o dever principal do fornecedor, do consumidor, né? Porque quem é o consumidor nesse caso? É aquele que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Esse é o consumidor. Esse consumidor, numa relação de consumo, para que ela exista, que é o que nós estamos falando, tem que ter 3 variáveis. Tem que ter o consumidor, que é quem está adquirindo, o fornecedor e o produto ou serviço objeto daquela relação. Então, o primeiro direito do fornecedor, ou obrigação, melhor dizendo, do consumidor, é compreender o que ele está adquirindo. Porque às vezes a pessoa não sabe o que está adquirindo e vai responsabilizar o fornecedor. Exato. Por quê? O fornecedor coloca a foto, mas ele é obrigado a colocar a descrição. Então, se você compra pela foto e não vê a descrição, você falhou na sua obrigação, no seu dever de entender o que você está comprando. Exatamente. Recentemente eu estava procurando uma bateria que estava dando defeito para o carro, e aí tem uma série de baterias similares, com preço muito mais em conta. Mas quando você vai ver a original, ela tem uma diferença na amperagem. Então eu não posso depois dizer que eu comprei uma bateria similar, que tem uma diferença na amperagem, que provavelmente vai dar um problema depois no carro, e responsabilizar a loja do carro, fornecedora do carro, porque deu defeito nas peças. Sim. Então, o meu dever, o primeiro, é entender o que eu estou adquirindo. Eu tenho que ter esse conhecimento. O segundo, que pouca gente faz, é ler o contrato, porque toda relação tem um contrato. Ainda que você não assine um contrato, existe um contrato tácito, que é chamado quando você entra numa loja e adquire um produto. Você ali, o fornecedor te prometeu uma venda, você prometeu um pagamento. Ele te entregou um produto, você constitui uma obrigação. Isso gera um contrato entre as partes, ainda que não escrito, mas é um contrato tácito, que a gente chama. Então ele tem que entender que relação é essa que ele criou. Geralmente é aquele papel que o consumidor pega e joga na bolsa, né? Não lê, mas assina. Pior que ele não lê, mas assina. Então, assim, salvo as cláusulas abusivas, que às vezes estão ali, elas são nulas de pleno direito, que a gente fala, existem cláusulas que o fornecedor tem que compreender. Isso é muito comum na questão dos empréstimos. A pessoa vai pegar um empréstimo e não lê o que está assinando. Empréstimo consignado, tem muito isso. A pessoa precisa do dinheiro, alguém se disponibiliza a emprestar, vai lá e assina o contrato. E aí depois começa a chegar a prestação.
Ah, mas não foi isso que eu imaginava. Não foi isso que eu imaginava, mas foi isso que você assinou. E que Então, estava escrito. É que estava escrito. Então, se tem dúvida, você tem que buscar alguém que compreenda, que faça a leitura. Não contrate de imediato, aí volta aquela questão, né? Sim. Estou precisando do dinheiro. Então, surgiu alguém que quer me emprestar. Eu assino, depois eu resolvo. Esse depois resolve é um problema sério, principalmente para os idosos. Sim. Que às vezes você está ali recebendo um recurso de aposentadoria e assina um contrato de empréstimo consignado por 5 anos, com juros absurdos. E aí são 5 anos que você vai ficar pagando aquilo ali, descontando o seu salário. E por fim, assim, eu diria que a obrigação principal é pagar pelo produto, né, pelo serviço. Porque isso é uma regra fundamental para você reclamar. Tem isso, que é muito importante. Vou dar um exemplo da conta de energia elétrica, que é uma relação de consumo, que tem uma série de problemas. Então, a companhia elétrica, ela, no caso a Light, um exemplo aqui no Rio de Janeiro, ela te manda uma conta que você discorda. Em regra, para você reclamar, primeiro você tem que pagar. Tem que pagar. Porque se você não paga, eles podem ir lá e cortar a luz. E aí, na hora que você for discutir isso em juízo, o juiz não tem o que fazer porque você está inadimplente com o contrato, com a sua obrigação. Exato. E aí, por isso, a luz foi cortada de forma correta. Então, o certo é você pagar e reclamar. E aí, Sérgio, só nessa questão aí, que é até importante, mesmo se, de repente, vem uma conta com um valor absurdo, que aquele consumidor tenha certeza que talvez que ele não utilizou, e aí vem um valor absurdo, ele não tem como pagar aquilo ali, mesmo assim ele tem que pagar para reclamar? Aí é o seguinte, se vem um valor totalmente fora da realidade, você vai primeiro abrir uma reclamação junto à companhia. Que isso a gente vai falar um pouco mais à frente qual é esse roteiro. Você abre a reclamação, geralmente eles não te atendem. Você tem 2 caminhos, ou você paga a companhia ou você faz um depósito judicial. Que aí você faz um depósito junto ao Banco do Brasil para comprovar em juízo que você está agindo de boa fé, mas você não repassou o dinheiro para a companhia ainda. E aí seu nome. É aquele valor referente do que veio, né? Por exemplo. Veio, até que o juiz decida se o valor está certo ou está errado. Isso estava acontecendo muito com o caso de... Tivemos vários casos desses no escritório, que vinha, agora parou um pouco, que era a questão dos TOI, que a Light vinha, queria cobrar retroativo 5 anos. E ali cometia uma série de abusos, não analisava... Não fazia perícia no relógio, era uma empresa terceirizada que ganhava em cima do que conseguia arrecadar. É proibido hoje, mas ainda vem acontecendo. Ainda vem acontecendo, assim, não é proibido, dependendo da forma que ele faz. Da abordagem, né? Tem uma metodologia para fazer aquilo. Ele tem que fazer perícia, ele é obrigatório todo mês fazer a leitura do relógio, não pode ser mais por estimativa como eles faziam. Uhum. Isso é o exemplo do que a gente falou no começo. Primeiro veio a confusão, aí depois a legislação para regulamentar, porque houve uma série de abusos. E aí é muito comum a Light fazer isso e geralmente o faz com pessoas menos favorecidas. Porque não tem conhecimento, né, do seio. Conhecimento. E até mesmo, de repente, recurso de como correr atrás dos seus prejuízos. Né? É um absurdo. Eu acompanhei um caso desse de uma pessoa, é muito, assim, é interessante como eles fazem, mas muito cruel a forma, por quê? Desumano, né? É desumano. A empresa passa, uma empresa terceirizada, vai notificando todo mundo, joga o valor na conta, valor abusivo dos últimos 5 anos, e corta. Você não paga, vai lá e corta a energia. E aí, à medida que corta, a pessoa recorre à loja da Light. Chegando à loja da Light, eles lá fazem com que a pessoa, para ter a luz religada, olha o estado de necessidade, assine um parcelamento. Ela está assumindo que tem aquela dívida. Assumindo que tem aquela dívida. Aí ela assina o parcelamento, a luz é religada
e aí ela volta a ter a luz e reconhece uma dívida que é inexistente. Então eu acompanhei um caso desse de uma pessoa que aí cortaram no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães. Covardia. Eu falei, deixa cortar. Enquanto não cortarem, não tem dano. Deixa cortar. Notificou a Light e aí deixou cortar. 4 dias depois, falei, agora vai lá e parcela. Aí parcelou. Religaram. Entramos com a ação, ganhamos R$12 mil da Light. E é rápido, geralmente, essas ações? Uma ação dessa geralmente dura 6 meses. Mas o que ocorre na prática? Eles fazem um cálculo. O cálculo é o seguinte, a quantidade de pessoas que vão entrar com a ação e vão ganhar é infinitamente menor do que aquelas que vão entrar com a ação. Sim. Porque aí vem no que nós falamos no começo. As pessoas não conhecem os seus direitos. Porque se todo mundo corresse atrás, eles não estavam fazendo não isso. fariam. E por Exatamente. que a indenização foi de 10 mil, mais o custo deu 12 mil? Isso foi na região de Nova Iguaçu. Porque os juízes entenderam que estava havendo um abuso, então eles aumentaram o valor do dano para realmente fazer com que a companhia parasse de oprimir a sociedade. E nesse caso teve agravante do Dia das Mães. E mais ainda, o relógio era remoto. Então não tinha como fraudar o relógio. Quem controlava o relógio era a companhia. Era impossível o consumidor fazer um gato. Mas não, no começo, se não tem uma orientação jurídica, ele ia lá, reconhecia a dívida e acaba que o lucro da empresa é até maior do que o prejuízo por conta do público que não entra na justiça. Exatamente, eles trabalham com isso. A empresa que vai lá fazer essa medição retroativa, ela ganha em cima do êxito. Então o contrato dela é o seguinte, em cima do que ele consegue recuperar, seja uma recuperação lícita ou não, ele ganha. Ele vai ganhar. Se ele não recuperar, ele perde. Exato. Então, para eles, quanto mais eles conseguirem, em tese, dizer que você não pagou o que devia ser pago para trás, eles estão ganhando. E aí, à medida que eles informam que você não pagou, alguém vai lá e reconhece a dívida e começa a pagar, a empresa também está ganhando. Está ganhando. Então, ela ganha de muito de gente. E é uma situação. Como diminuir isso? Ação na justiça. E é um cenário muito complexo porque a empresa ela presta o serviço antes do pagamento do cliente, né? Sim, o que aconteceu é o seguinte, imagina você 5 anos depois descobrir que tem uma dívida de 5 anos atrás. Você não tem como... Exato. A menos que a pessoa realmente estivesse colocando um gato ou coisa do tipo, você está consumindo o que a companhia está te fornecendo. Quem tinha que ver esse erro era a companhia. Todo mês. Eles agora evoluíram. Você vê que a pessoa que mede, ela vem com um aparelho tipo um telefone, faz a medição e já imprime a conta. Na hora. Na hora. Isso é em função da legislação. E aí, Sérgio, caso o consumidor, e aí não só nesse caso, em outros casos, não só com a companhia de luz, mas em outras, se sinta lesado, ele procura quem nos seus direitos? Além do advogado, é claro, existe alguns órgãos, órgão público? Sim, eu vou te passar o roteiro. Vou te passar o roteiro. Depois você vai falar. Vou te passar o roteiro. É o seguinte, primeiro lugar que você tem que procurar e formalizar a reclamação é na própria loja. Você tem que formalizar a reclamação na loja. É por isso que, às vezes, por exemplo, tem um problema na companhia de telefone. E aí, quando você tenta entrar em contato com a Anatel, ela pergunta, você já foi lá na loja? Já? A primeira reclamação é com o fornecedor. Não adianta você entrar na justiça, porque eu digo, você esgotou a instância administrativa? Não, nem fui. Você já entra fragilizado. É a mesma coisa, eu tenho um problema com você e vou reclamar na direção da escola. Se eu nem falei contigo. Então, a primeira coisa, tem um problema com uma loja, com uma concessionária de serviço, vai lá, formaliza. Aí ele não resolveu, você deixa claro, eu vou procurar o PROCON. Em cada região, em cada município, tem uma agência do PROCON.
que é um órgão do Estado de direito e proteção do consumidor, né? Proteção na defesa do consumidor. E as reclamações no PROCON, elas são online. Então você entra lá no site, registra a mesma reclamação que você fez na loja, informa, já reclamei na loja, bota a nota fiscal, blá, blá, blá. O PROCON age muito rápido. Geralmente, em 5 dias, eles comunicam a loja. E os lojistas têm receio do PROCON porque existe uma multa. Não resolveu com o PROCON. Aí eu sugiro que você procure um advogado. Essas ações de demanda geralmente são demandas de competência do juizado especial civil, que é conhecido popularmente como juizado de pequenas causas. Se o valor a ser discutido for de até 20 salários mínimos, você não precisa do advogado para entrar com a ação. Você pode sozinho procurar um fórum e fazer a mesma denúncia e o juiz vai julgar aquela causa. Só que você entra meio que vulnerável, que vai ser você contra o advogado da empresa. Sim. Então você vai entrar meio vulnerável. Eu sugiro que nesses casos você procure um advogado de confiança, porque o advogado vai saber da melhor forma orientar a ação, né, o pedido que deve ser feito para responsabilizar a empresa. E geralmente essas demandas elas são no êxito. A pessoa não paga para entrar com a ação. Ela vai pagar o advogado no resultado final. Então você tem um problema com a companhia telefônica, que é outra coisa que é muito comum. Cobrança indevida. Isso tem sido uma coisa comum, tem uma companhia telefônica, então, que você vai lá, isso é uma questão importante às companhias telefônicas. Você vai comprar um produto, uma linha telefônica, tem que ficar muito atento. Na hora que você vai fazer o cadastro, você não vê, porque tem um computador, você está aí nessa posição e o vendedor está aqui. Na hora de preencher o cadastro, o que ele faz? Isso é uma dica importante, aconteceu inclusive comigo. Ele não coloca o seu e-mail, ele coloca um outro e-mail, geralmente deles. Ou um e-mail de uma pessoa desconhecida ou até um fraudador. Então, as suas informações passam aí para esse e-mail. Caramba. Você não recebe notificação da empresa, você não recebe informação de mudança do seu plano. E isso é importantíssimo. Isso é importante e eu vou dizer o nome. Isso estava acontecendo com a companhia, porque é a TIM. E eu tenho como provar, porque isso aconteceu comigo, eu entrei com ação contra eles. Então, o que ocorre é o seguinte: você tenta obter informação e você não descobre o que aconteceu. Até o dia que você vai na loja e descobre que o e-mail que está lá não é o seu. Isso é uma prática dessas companhias. E eles podem até usar isso e instalar, de repente, algum equipamento em outro local e você está pagando por esse serviço. Eu já tive um caso desse com a Eu lembro disso, Sky, lá na Barra, né? E a reclamação, por exemplo, a gente utiliza também o PROCON ou a Anatel? Porque já aconteceu comigo também questão parecida, só que já com internet, né? Mas a operadora, hoje praticamente são as mesmas. E eu fiz reclamação na Anatel, né? No site da Anatel. Obviamente precisou-se protocolos, prints de reclamação com a operadora. E aí foi resolvido através do serviço com o aplicativo da Anatel. Já com as operadoras telefônicas, é válido o PROCON também ou faz dessa maneira na Anatel? São duas questões distintas. As agências reguladoras, nesse caso a Anatel, na questão telefônica, ela vai fiscalizar a execução do serviço que é concedido pelo Estado no caso de telefonia celular. Mas ela não entra na relação de consumo. Sim. Ela você vai falar assim, isso aqui está descumprindo o que diz esse regulamento da Anatel. Vai obrigá-lo a entregar o serviço, né? Entregar o serviço. Mas isso não vai resolver de forma indireta, mas você não vai ter... a companhia não vai sofrer a sanção. Sim. E você não vai ter reconhecido o seu direito de consumidor. Sim. Porque isso é muito importante. Quando você ingressa com uma ação judicial
para reconhecer o seu direito, exercer o seu direito de consumidor, o dano moral que nós chamamos, ele é o ressarcimento pedagógico, ele tem fim pedagógico para que a companhia não volte a praticar aquele mesmo ato com outros consumidores. Ele não é só um valor financeiro, ele é um valor financeiro que vai retribuir, no caso, antes o conceito de dano moral era um conceito mais de sofrimento psicológico, emocional, daquele desgaste que você tinha com a deficiência do serviço, e agora ele evoluiu. Houve um momento que houve um excesso de demanda judicial, qualquer coisa as pessoas reclamavam, às vezes um fato que não era tão grave assim, que a companhia pode errar também. Uma coisa é o erro, sim, outra coisa é não querer solucionar o erro. E aí houve um momento triste na questão do judiciário aqui no Rio de Janeiro, que esse dano moral acabou sendo reconhecido como mero aborrecimento, que às vezes é um mero aborrecimento, e agora houve uma evolução que houve um entendimento seguinte: existe um desgaste de tempo seu em solucionar um problema que é da companhia. Então você contratou um serviço, adquiriu um produto, fez uma reclamação, perdeu tempo. Você não tem o produto que você comprou, pagou, não tem o serviço que você comprou e pagou, e teve que perder seu tempo para fazer a primeira reclamação. Não resolveu. Foi ao PROCON, fez a segunda. Não resolveu. Foi à agência reguladora, terceira também não resolveu. Isso consumiu seu tempo que você poderia estar tendo lazer com a sua família, sua dedicação ao trabalho. Então, isso hoje é chamado desvio produtivo do consumidor. Então, esse tempo que você despende para resolver um problema de um serviço que você contratou sem problemas, a companhia tem que pagar. Então, a média hoje de dano moral nesse tipo de situação no Rio de Janeiro é de R$5.000, dependendo da gravidade do dano. Tá? O Wagner, eu queria aqui aproveitar que a gente está falando de tanta coisa interessante aqui, a gente entrou num ponto onde a gente deve procurar a ajuda especializada. Eu queria aqui avisar os nossos espectadores e ouvintes que vai estar na descrição do vídeo no YouTube o escritório do doutor, escritório Sérgio Junde Advocacia, e vai estar também endereço de e-mail, a gente vai colocar tudo lá, telefone, endereço de e-mail, nome, para a galera procurar se for necessário. Tomara que não aconteça esses problemas que estão no dia a dia das pessoas, mas que por muito se procura os escritórios justamente por isso, né? Por não conhecer nem uma face nem outra dos direitos e deveres. Então, avisando a galera aí que vai estar na nossa descrição do vídeo o escritório do doutor Sérgio Junde. Até mesmo, né, Sérgio? Porque às vezes a pessoa pode entrar em contato para tirar uma dúvida, porque às vezes ela pode estar sendo lesada e nem sabe que está sendo lesada, né? Exatamente. Eu agradeço e, diferente de você, eu espero que aconteçam muitos problemas. E que as pessoas possam demandar. São duas faces. Porque os problemas realmente são do cotidiano, exato, né? Você sai de casa, é um problema sério. Você sai de casa, você corre uma série de riscos e os problemas estão ali no dia a dia, exato, né? É um ônibus que o motorista arranca, você cai. Tem uma falha na buraco na estrada que quebra o seu carro, né? Estrada que quebra o carro. É a internet que não funciona e você pagou a conta. É a Light que foi lá e cortou o seu serviço. É um telefone que você comprou e veio com defeito e a companhia não quer devolver o dinheiro, não quer trocar. É o carro que você bota no conserto, ninguém resolve, te entrega com defeito. Então, é um apartamento que você compra e atrasam a entrega. Não é isso? Você está lá naquela expectativa de mudar. É o sonho do carro. Está pagando aluguel, está pagando a prestação e não recebe o imóvel. Tudo isso vai demandar, ao final, se não houver uma solução, e na prática, geralmente, se não for para o judiciário, não tem uma solução. E a solução no judiciário, ela geralmente passa por duas situações. A primeira audiência
é chamada audiência de conciliação. Sim. Essa audiência é rápida. Hoje, em média, ontem mesmo eu protocolei um processo que agendaram, porque vai ter o recesso para janeiro. Então, média 60 dias, 40 dias. Só que a audiência de conciliação, ela nunca chega àquilo que você espera. É um acordo. Se você quer resolver o problema ali, em termos financeiros, ele será bem menor, mas vai resolver o problema. Agora, a solução numa ação, em média, aí, 6 meses a 1 ano. Sérgio, qual é a dica que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Em relação a compra, a buscar seu direito, porque muitas das vezes as pessoas sabem que estão sendo lesadas, mas dizem isso demora tanto, isso vai dar tanto trabalho, já ouvi muito isso. Não vou correr atrás não, por causa só disso daí, eu vou deixar isso para lá, porque vai me dar dor de cabeça demais. Fora o imediatismo das pessoas, né? Acaba fazendo uma outra compra acertada para não ter problema com aquela que fez errado. Eu diria o seguinte, esse deixa para lá é o grande problema da sociedade, né? Que a gente acostumou a pensar assim, isso vai me dar problema, e realmente dá problema, dor de cabeça, melhor esquecer, negócio de briga. Só que à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai, ao mesmo tempo, nós vamos beneficiando e favorecendo o mau prestador de serviço. O mau prestador de serviço, ele só está no mercado porque os bons consumidores, que são aqueles que pagam, não reclamam. Essa é a grande questão. E o não reclamar de uma má prestação de serviço é deixar de cumprir uma pergunta anterior sua, que é um dever do consumidor. Se você vai em um restaurante e é mal atendido, você não pode deixar para lá. Sim. Você não precisa fazer escândalo, mas você tem que chamar o responsável e deixar claro para ele que foi mal atendido. Porque às vezes o que ele está esperando é esse feedback para melhorar o atendimento. A gente tem que compreender também que o dia a dia das empresas é um dia a dia de relações humanas. Às vezes a empresa acredita que está fazendo o melhor, mas não está oferecendo o melhor. E se o consumidor não leva esse feedback, não dá esse retorno, por isso que existem as empresas mais organizadas, tem os questionários de avaliação. Então, a avaliação serve para isso, para ela poder melhorar o atendimento, melhorar o serviço. Tem aquele site, o aplicativo, se eu não me engano, que é o Reclame Aqui. Isso. Antes de fazer a compra, pesquise ali que você vai ter uma noção da empresa que você está lidando. Então, isso tem ocorrido com várias companhias. Companhia aérea, que é o descaso, e as pessoas estão indo para a ignorância. Essa semana teve um caso de um rapaz que não pôde embarcar com um coelho e caiu no pau no aeroporto. A pessoa do atendimento da companhia, que é um outro problema, sem querer fazer uma crítica direta, mas com a pandemia as empresas demitiram muita gente, porque não tinha como se manter. E voltando à operação agora, recontrataram não os antigos, mas novos funcionários sem experiência com salário menor. Sim. E aí está tendo problema. Porque as pessoas, o quê? A empresa contrata, mas não treina. E aí vem a resposta mais objetiva à sua pergunta. O primeiro treinamento que a empresa teria que dar aos funcionários além de como recepcionar um cliente, que às vezes eles esquecem disso, é entender o Código de Defesa do Consumidor. Quais são os direitos do consumidor e quais são as obrigações da empresa. Essa questão que eu estou falando do coelho, que saiu na televisão agora, aí, que o rapaz queria embarcar com o coelho, e a funcionária não deixou, se ela tivesse treinamento, ela não ia impedir. Porque é um direito dele. O coelho estava acondicionado lá na bolsa própria para isso, ele tinha o direito de entrar com o bicho, que a legislação ambiental e de proteção e direito aos animais protege isso. Ela foi o impediu. Quando impediu, o cara devia estar meio estressado já, que ia perder o voo, respondeu mal, foi agressivo, vieram 2 funcionários em defesa dela. E aí caíram no pau no aeroporto. E aí todo mundo perdeu seus direitos, né? Veio a polícia embarcou com ele. Então você vê a que ponto chega
a falta de conhecimento. Então, o que ocorre é o seguinte: a minha principal orientação é saber que em toda loja, obrigatoriamente tem que estar à disposição do consumidor o Código de Defesa do Consumidor. O livreto tem que estar lá à disposição. É como se fosse a Bíblia do comércio. É, né? não, qualquer loja, a partir de hoje, observe isso, porque ele tem que ter um exemplar do código para o cliente poder consultar. Não é difícil consultar o código. E se o cliente se sentir lesado, ele pode reclamar. Se ele não compreender, tiver dificuldade de entender, ele pode consultar o advogado. Se ele não tiver dificuldade, pode consultar o PROCON, que é um órgão do Estado para isso. O que ele não pode é se sentir lesado, destratado, às vezes humilhado e ficar quieto. Sim. Porque na hora que ele fica quieto diante de uma situação dessa, ele premia e permite que esse cidadão que não deveria estar comercializando produtos e serviços continue no mercado. Então, fazendo com outras pessoas. Com outras pessoas, porque à medida que ele não tem uma sanção, por isso que tem o dano moral. Não gera o limite dano pra moral, ele tem um efeito também pedagógico. Fala, você errou. Então você vai pagar uma multa por ter feito essa pessoa sofrer um abalo psicológico, ter perdido tempo, por ter vendido um produto que você prometeu e não entregou, diferente do que você disse que era, para ver se ele para. As grandes empresas, como os bancos, as companhias aéreas, concessionárias de serviços de telefonia e tudo mais, já é diferente. Eles já têm um orçamento para pagar isso. Porque eles vendem tanto que aí vem naquela conta que eu falei no começo. A quantidade de gente que vai reclamar e vai ganhar é infinitamente inferior aos que vão ficar quietos. Então, eles continuam agindo, até porque não tem como agir 100% certo. Imagina uma empresa, uma companhia aérea no Brasil inteiro. Eles dão treinamento, mas o cara que deu treinamento aqui no Rio entende uma coisa, em São Paulo entende outra, no Nordeste vai entender outra, no Sul vai entender outra. Naquele dia a pessoa acordou de mau humor. É porque a gente está falando de ser humano, né? São pessoas diferentes. São relações humanas. E, Sérgio, eu costumo dizer aqui que tudo que é bom termina rápido, né? É verdade. E a gente está chegando no nosso final. Eu acho que temos papo aqui para vários podcasts, já né? deixa o convite para a próxima. Tem muita coisa, muita lenha para a gente queimar, né? E além de deixar todo o teu contato aí, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Bom, a mensagem é dizer que para mim foi uma honra poder estar aqui nessa manhã com vocês dois. Foi muito bom poder estar falando sobre esse tema para todos os ouvintes. Parabenizo a vocês pelo programa, a forma que está sendo feita, muito profissional, muito relevante levar essa informação para a sociedade. Parabenizo o colégio que está disponibilizando esse espaço, esse tempo, para que esse tipo de mensagem chegue à sociedade, porque à medida que a gente esclarece a sociedade com os diversos temas que cada um de nós, todos os dias, enfrentamos no nosso dia a dia, a gente torna a sociedade mais esclarecida. E à medida que a gente torna a sociedade mais esclarecida, com mais educação, com mais qualidade na informação, a gente se torna uma sociedade melhor. Então, à medida que nos tornamos uma sociedade melhor, passamos a viver num mundo melhor, num país melhor. Então, esse eu acredito que é o principal propósito que nos trouxe aqui essa manhã. Eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo novamente pelo programa e fico à disposição de todos vocês. As informações do escritório estão aí, os nossos contatos estão aí. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, tiver algum problema, tiver alguma aflição nessas relações de consumo, podem nos procurar que atenderemos com o maior prazer, com toda a honra. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Então é isso aí, galera. Você que tiver também alguma dúvida, se quiser mandar mensagem
pra gente, pode mandar que a gente direciona diretamente pro Dr. Sérgio e já dá o contato dele também. Vai ficar tudo na descrição aí. Dr. Sérgio, obrigado. Muito obrigado. Sei que o seu tempo é precioso, mas te agradeço de coração pela sua presença aqui. Tá bom, tô à disposição. Muito obrigado, foi uma honra estar com você aqui. Abraço. E a galera aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco nesse episódio especial que vai ao ar justamente pelo dia que culmina no Black Friday. Então, galera, fiquem atentos. Qualquer coisa, Dr. Sérgio está na área. E uma última palavra, estamos sem máscaras porque estamos vacinados e fizemos o devido teste para estar aqui. É isso aí. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, Fiquem com galera. Deus. Tchau.